Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, aos que estão aqui na igreja, aos que estão nos vendo através das redes sociais. Vamos fazer uma oração inicial, vamos cantar alguns louvores, vamos adorar ao nome do Senhor nessa noite. Amém? Pai, nós engrandecemos o Teu nome, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido grandioso, amoroso e poderoso pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pela saúde, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelos livramentos. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos louvar com o número 2 da nossa harpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei muitas lutas de quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas
de quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar alguns corinhos. Oh, glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está, oh glória a Deus, neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Prazer imenso estar aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Queridos, eu estou com muita alegria. Hoje já se fazem 8 dias, na terça passada eu estive aqui, estive no domingo também,
mas hoje o Senhor reservou este momento para eu agradecê-lo pelo privilégio em que Ele me deu. Não sei se vai ser como o do rei, né? De mais 15 anos, mas eu passei por este problema aí, esta doença, e o Senhor me deu o privilégio de passar por ela, passar pelo vale da sombra da morte, eu, minha esposa e minha filha, né? Eu fiquei um pouquinho pior, mas o Senhor me deu o privilégio de estar aqui hoje, para agradecê-lo, agradecer os nossos pastores, os irmãos que oraram por nós, também os irmãos que estão ao alcance de minha voz. Eu sei que muitos de vocês, ao ouvir o pedido de oração, vocês intercederam pela minha vida e pela minha casa, minha esposa e minha filha. Por isso que eu estou aqui hoje, para adorar ao Senhor. Eu os convido a se colocar, a se colocar de pé, e nós vamos ler a palavra de Deus. Somente 3 versículos de Jeremias, capítulo 33. Quando eu era criança, eu fui um dos que declamou o versículo 3 deste capítulo, né? Ali naquele conjunto, Deus é amor, quando eu era criancinha, bem pequena, a gente declamava esse versículo no intervalo, na introdução que o irmão Vanderlei, o irmão Ornélio fazia, né, no cavaquinho, e a gente declamava. Jeremias, capítulo 33, versículo 1 até o 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome, clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Foi isso que o Senhor fez por nós. Foi isso que o Senhor fez em minha vida, fez em minha casa. Por isso que eu estou sempre clamando a Ele, porque só Ele tem a solução para os nossos problemas. Aleluias. Presbítero Scofield vai estar orando com a igreja. Logo após estaremos... Logo após estaremos já recolhendo dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Aleluias. Eu saúdo com a paz do Senhor, você que se encontra no aconchego do seu lar, eu também o saúdo com a paz do Senhor. Oremos. Pai amado, em o nome do teu Filho Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse lindo dia, por estarmos aqui, Senhor, respirando o ar que o Senhor nos concede, cheios de saúde, Senhor, e estendendo, Senhor, essa saúde para todos aqueles que estão recolhidos nos seus lares. Ó Pai amado, continue nos abençoando, nos enchendo da tua graça, da tua misericórdia. Nessa noite abençoada, estamos aqui para aprender e absorver muito da tua santa e gloriosa palavra. Nos conceda, Senhor, o ensinamento perfeito, ó grande Espírito Santo de Deus. Te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, neste momento nós estaremos recolhendo aqui na nave da igreja dízimos e ofertas. Queremos dizer para você, meu irmão, que está em seu lar, que no mesmo horário dos cultos aqui na igreja, os irmãos podem trazer também o seu dízimo, a sua oferta, a contribuição missionária para a obra do Senhor. Porque nós estamos em nossas casas, mas os nossos missionários
estão ali no campo fazendo a obra do Senhor. E nós temos as despesas na casa do Senhor, por isso nós contamos com a contribuição dos irmãos. E o dinheiro para pagar todas essas coisas que usamos está no bolso de cada um de nós. Amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias! Neste momento, pastor Vandeci, nós retornamos o trabalho para ele. Aleluia. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Todos estão felizes de estar aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, amém? Capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Nós vamos meditar nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos que encontraram, por gentileza, queira ficar de pé para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. 1 Pedro, amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos estão felizes, amém? Ao final deste culto, nós estaremos orando pelas famílias, pelos pedidos de oração e também agradecendo a Deus por Ele estar nos conduzindo, nos abençoando e nos direcionando, amém? Glória a Deus. Os irmãos que estiverem acompanhando no Instagram, no Facebook, os irmãos também podem acompanhar a leitura em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. E também fazer o seu pedido de oração. Amém? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós agradecemos mais uma vez o Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar direcionando, meu Pai, abençoando, confortando os corações, meu Pai, daqueles que necessitam nesta noite da Tua presença, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa direcionar, meu Pai, as nossas vidas. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Qual é o pedido de oração, meu Pai, que foi feito nesta noite, seja na área espiritual, seja na área ministerial, seja ela familiar, meu Pai, eclesiástica, seja ela na área da saúde. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer o milagre enquanto nós ministramos, ó Pai. Que o Senhor possa trazer alegria no coração de cada um que está na Tua casa para meditar na Tua palavra, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, por todos os pedidos, ó Pai, de oração, meu Pai, que foram feitos, os que ainda, meu Pai, irão ser feitos. Nós estaremos orando, pedindo para que o Senhor entre com providência. Ilumine a nossa mente, meu Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra e a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite, meu Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Amém. Nós meditamos na palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, o capítulo que nós lemos, o início do capítulo de número 1, aonde nós vamos ver as grandes bênçãos de Deus para o seu povo. O livro de Pedro, 1 Pedro, ele vem subdividido, e se nós lermos, ele é bem pequeno, tem poucos capítulos, mas os irmãos que já fizeram leituras vão ver que ele inicia falando das grandes bênçãos de Deus, e depois Pedro, ele orienta o povo sobre a conduta em meio a um sofrimento, e encerra o texto, encerra o capítulo, a primeira carta, dizendo para apresentar o povo de Deus em meio a um sofrimento. Esta carta ela é maravilhosa, porque faz-nos entender e chegar em uma linha de raciocínio, numa visão, que se nós trazermos para os dias de hoje, nós vamos ver que é muito edificante para as almas. E nós vamos entender que a Bíblia Sagrada realmente, ela foi escrita para várias pessoas, para vários locais, para os judeus, para várias pessoas, e foi escrita para nós também nos dias de hoje em que nós estamos vivendo. Para os irmãos entenderem este texto, várias pessoas, elas têm sentimentos diversificados. Vários sentimentos que acontecem nas nossas vidas, muitas das vezes ele é destroçado, muitas das vezes o sentimento ele é esmagado, muitas das vezes esse sentimento que nós sentimos, eles recaem sobre nós e às vezes fazem com que nós sofremos. Tem sentimentos que faz a gente sofrer. Tem formas, tem dias que nós ficamos atribulados. Por quê? Porque nós temos uma esperança, porque nós temos uma convicção, e às vezes nós temos certeza de algo, ou de coisas que vão acontecer. Mas, Dionísio, às vezes acontece de nós estarmos neste plano, e quando nós estamos nesse plano, nós começamos a sofrer perseguições.
nós começamos a sofrer retaliações, ou nós começamos a sofrer de forma a que nós, que temos um sentimento, nós vemos através do abuso, da violência, nós vemos que aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós desejamos, ele não será fácil de conquistar, ou às vezes parece estar longe, por esses sentimentos que nós sofremos. E às vezes esses sentimentos, ele vem em virtude de várias coisas, dentre elas, às vezes, a angústia que nós sentimos, porque aquilo que nós planejamos, ou aquilo que nós estávamos crendo, veio a não acontecer. Então a dor, a angústia de uma pessoa faz com que ela venha a enfraquecer gradativamente. Como assim, pastor Vandercy? Às vezes o sofrimento, o momento que nós estamos vivendo, faz, irmã Sara, há uma projeção para que a gente logo desista daquilo que nós estamos fazendo. Para os irmãos entenderem, nós estamos no meio social. Já viu aquela pessoa que tem sonho de ter um carro? Quando ela olha o valor do carro, ela logo desiste, mesmo não entendendo que Deus tem uma promessa sobre a vida dela, que vai dar a ela aquele automóvel. Então a circunstância, o sofrimento, a dívida, tudo isso faz ela regredir, ceder, e ela desistir daquilo que ela tinha no coração. Quando nós vemos essa leitura, o livro de Pedro, o que nós vemos aqui são vários homens de Deus, vários cristãos que estavam sendo perseguidos no primeiro século. Eles estavam sofrendo perseguições por causa de crerem e obedecerem aquilo que Jesus pregava, ou por crer e obedecer a palavra de Jesus Cristo. Olha, irmãos, aqui a perseguição, ela deu-se início em Jerusalém, e essa perseguição aos cristãos, ela foi se transcorrendo e foi para o resto do mundo, aonde os cristãos se reuniam para adorar a Deus, eles eram perseguidos. Mas outrora eu estava falando que as perseguições, as dores, Leonardo, a fase que nós estamos vivendo, não pode afastar-nos daquilo que nós cremos, daquilo que Deus prometeu para nós, das promessas que Deus fez para nós, daquilo que nós temos convicção que vai acontecer conosco. Ou seja, a maior alegria que um cristão tem na vida é saber que está na posição de salvo. E mais cedo ou mais tarde, Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens e vai recolher a igreja para nós vivermos com Ele eternamente. Ou seja, a maior alegria que o cristão pode ter é a salvação. Por quê? Porque se nós estivermos em Cristo, pode tirar-nos o dinheiro, pode tirar o emprego, pode tirar um monte de coisa, mas eles não tiram de nós a alegria de salvo, a alegria de estar na posição de salvos. Quando nós lemos isso, essa perseguição, ela foi se dando em vários locais, ela chegou em um clímax, ou chegou num limite em Roma, a qual Roma decidiu perseguir os cristãos. Ou seja, quem não se inclinasse ao Império Romano, quem não se inclinasse a César, iria ser perseguido, iriam perder aquilo que tinha, iam ter que ser expulso da onde eles habitavam, porque eles precisavam de ser, ou precisavam de estar de acordo com aquilo que o Império Romano decretava. Então, naqueles dias, os cristãos sofriam
Naqueles dias, eles eram mortos. Naqueles dias, eles apanhavam. Mas Pedro, aquele mesmo Pedro que nós conhecemos, que foi ou melhor, do trio de íntimos de Jesus, nessa carta ele escreve, porque ele conhecia muito bem a perseguição. Pedro sofria, apanhava, Pedro era espancado e preso, mas havia aqui, além das ameaças que ele sentia, nós vemos no livro de 1 Pedro que ele conhecia muito bem essa perseguição. Mas, além de conhecer as perseguições, ele tinha algo com ele que desfavorecia mais ainda, Leonardo. Porque uma coisa é nós passarmos por lutas, apanharmos perseguições, e parece que as coisas pioram, Elias, quando nós vemos os discípulos, apóstolos, outras pessoas passando pela mesma coisa e sendo mortos. Quando nós vemos todas essas coisas, Pedro vê os companheiros dele morrendo, ele vê os companheiros dele, né, sendo maltratado, e nesse exato momento, a igreja começa a se dispersar. Olha, irmãos, você já viu quando acontece um problema numa família? Se a família não tiver Deus na vida dela, as coisas dispersam. Se as pessoas não tiverem a graça de Deus, vai um para um lado, o outro vai para o outro desiste, o outro abre mão, o outro cede, o outro vai na contramão, e as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se dispersando. O que aconteceu no cenário naquela época era que os cristãos, eles estavam dispersos, começaram a se dispersar por causa da perseguição, da luta que eles estavam sofrendo. Então Pedro, irmão Dionísio, ele escreve com o propósito de oferecer algo para os cristãos, para encorajar eles. Pedro escreve para aqueles que estavam sofrendo. Então ele precisava de dar uma palavra para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Olha, irmãos, nós estamos vendo, Neemias, as pessoas naquela época apanhavam, aquelas pessoas eram humilhadas, ameaçadas e mortas, e a igreja se dispersou. Hoje nós estamos vivendo em outro cenário, e o meu medo às vezes é que as pessoas que estão em casa, muitas pessoas que estão com medo, ela não se disperse por causa não da perseguição, mas por causa da pandemia. Talvez tem pessoas que a fase que elas estão vivendo, elas vão ficar mais dispersas, que elas não vão conseguir se encontrar, e elas vão perder dentro de casa, vão se perder no trabalho, vão se perder em vários lugares, porque se dispersaram por medo ou por prevenção da pandemia que nós estamos vivendo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver uma diferencial. Pedro, ele via todas essas coisas, mas ele cria e conhecia Jesus Cristo. Pedro, ele via todas essas coisas e ele conheceu Jesus Cristo. Então, nada poderia abalar a sua confiança e a sua fé. Diante de todas essas circunstâncias, ele fez com que o povo que estava ali disperso pudesse ter um conforto, uma esperança. Então eles começaram a exortar o povo que estava sofrendo, dizendo para eles: seja leal a Cristo Jesus, seja leal à sua fé, continua e agradece a Deus por tudo que Ele tem feito para as nossas vidas. Então ele inicia o texto, o início que nós lemos, com esse encorajamento,
com esta certeza que Jesus Cristo, Ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele explica para o povo, irmãos, Carlos Leite, ele explica para os irmãos que o que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam sofrendo, eram provações, mas que aquelas provações iriam refinar a sua fé. Ou seja, um homem de Deus chegou para o povo, falou: vocês estão sofrendo, vocês estão lutando, mas lembre-se, há uma grande salvação que está sobre a vida de vocês. A luta, a pandemia, ou o que quer que seja que vocês estão vivendo, é para refinar a fé de vocês. E mais cedo ou mais tarde ela vai ser aprovada por Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos e nós acompanhamos, eles deveriam crer apesar das circunstâncias na salvação, porque nós tínhamos referência, ou eles tinham referências de profetas, referências bíblicas, que Deus ia estar com eles. Eles tinham referências bíblicas, que Deus ia estar com eles, e estender as mãos para eles mais cedo ou mais tarde. Então nós cremos que Ele, em resposta a essa grande salvação, exortou a eles acerca da salvação, e nesses primeiros capítulos nós vamos vendo Ele exortando eles a viver uma vida santa diante do Deus Todo-Poderoso. Então, nesse instante, ele começa a escrever, e nós entendemos que ele mostra a salvação e começa a dar vários conselhos práticos. Lá ele vai falando de quem casou em julgo desigual. Lá ele vai referendando e fortalecendo as pessoas a viverem uma vida santa, irrepreensível na presença de Deus. Então nós lemos em 1 Pedro, ele falando: olha, portanto, cinge os lombos do vosso entendimento, seja equilibrado, seja moderado, esperai inteiramente na graça de Deus. E ele dá continuidade recomendando que isso foi oferecido através da revelação de Jesus Cristo. E dando continuidade ao versículo, ele diz assim: olha, vocês, como filhos obedientes, não se conformeis com as concupiscências que antes na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Quando nós lemos isso, irmãos, a minha mente, ela vai, nos leva, em meio à perseguição, em meio às lutas, nós vivermos uma vida de santificação. Independente do que esteja acontecendo, a Bíblia fala que sem ela, ninguém verá a Deus. Ou seja, eles tinham grande salvação sobre a vida deles, mas eles precisavam de viver uma vida de santificações. Ou seja, o padrão moral que Deus queria daqueles discípulos, que Pedro falou para eles, era um padrão elevado. Ou seja, através dessa leitura, é o mesmo que Deus está falando conosco. Olha, eu tenho um padrão ético, moral, e ele é elevado. O que nós estamos vivendo nos últimos dias e nas últimas épocas é um dos piores padrões morais da nossa época. Eu posso falar com convicção disso, porque nós estamos vivendo num tempo em que essa palavra ela soa no nosso coração
como uma espada realmente de dois gumes. Porque o padrão moral da sociedade está corrompida. Os padrões morais, políticos, sociais estão todos podres. E o que acontece às vezes é de nós irmos e termos conselhos com estas pessoas, antes de consultarmos os padrões morais bíblicos a qual Deus quer para nós. Então, às vezes o nosso emprego, irmão Wanderlei, às vezes até a nossa própria chefia ou outros fala assim, olha, você pode ser mais ou menos, que não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus diz que é em toda a vossa maneira de viver. Então, embora essa época da pandemia me assusta muito, porque a minha oração, e como eu estava vendo, se nós não vigiarmos, nós ficamos o dia inteiro alimentando de Netflix. Nós ficamos o dia inteiro se alimentando de programas televisivos. Nós ficamos o dia inteiro ocupando a nossa mente com coisas que não são de Deus e não são bíblicas. Então, aquilo que nós alimentarmos, aquilo que nós comermos, aquilo vai entrar em evidência na nossa vida. Por quê? Porque vai prevalecer o que nós alimentamos mais. Ou prevalece Deus, ou prevalece o demônio, não tem meio termo nas nossas vidas. Mas nós somos servos de Deus, vai prevalecer o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então o pecado, ele vem há milhares de anos, há muitos anos, aliás, o mundo, ele vem sido manchado pelo pecado. O mundo, ele vem sendo agredido e estamos totalmente rodeados de violência. Quer ver uma coisa? Se nós pegarmos uma banca de revista, se nós pegarmos um placar eletrônico, se nós pegarmos um outdoor, ou vai ter uma mulher pelada, ou vai ter uma propaganda de cigarro, ou vai ter alguma violência, ou vai ter algo que vai nos levar para a perdição. Se nós ligarmos a televisão, possivelmente nós vamos ver uma propaganda de algo ou de alguém que morreu, que matou, que está doente ou que algum desastre que vai acontecer. Então nós estamos rodeados disso. Então através disso vem a desonestidade, através disso vem a falta de Deus na nossa vida, falta de religião e uma sequência de coisas que acontecem no dia a dia. Mas hoje Deus me trouxe aqui. Vocês que estão acompanhando nas redes sociais, estão na igreja, devem estar pensando assim, pastor Wandeci, eu tenho que sair desse mundo então, porque esse mundo está todo corrompido. Eu tenho que ser arrebatado. Eu já vi gente orando para Deus levar. Falar assim, ó Deus, eu não quero viver mais. É meio estranho isso. Mas a Bíblia fala que Deus não pretende que nós nos isolemos deste mundo. Ou melhor, Deus não quer que nós compactuamos com as perversidades, com os pecados deste mundo. A Bíblia Sagrada faz com que nós entendemos que nós não devemos sair deste mundo, mas nós devemos fugir da aparência do mal. Ou seja, nós fugimos do pecado, porque brilhemos como luz no mundo em meio às trevas. Olha só, Sara, quando Jesus curou os discípulos, ou melhor, quando Jesus estava curando, batizando, livrando, pegando coxo, cego, estava todo mundo alegre, falou, quem que é este homem? Jesus foi para o monte, pronunciou sermões, mas quando ele desceu, ele reuniu aqueles que estavam andando com ele, e falou assim com eles assim, olha, eu tenho um padrão moral para vocês viverem. Depois de ter todos os milagres, de fazer tudo, vou explicar como que Deus falou. Deus falou quando ele chamou os discípulos e falou assim, olha, vocês são luz do mundo e sal da terra. Quando ele chamou, falou assim, olha,
É a mesma coisa que Jesus estiver falando assim, ó, eu tenho um padrão ético para vocês viverem. Vocês que são crentes, aonde vocês estiverem, vocês têm que brilhar como luz. E vocês têm que ser sal para temperar aonde vocês estiverem. Ou seja, nós não temos que viver mais ou menos. Nós não podemos viver uma vida barata. Ou nós clamamos para ser liberto do alcoolismo, ou nós oramos para ser liberto do alcoolismo, ou nós libertamos das drogas, ou nós vivemos com Deus, ou nós não vivemos com Deus. Às vezes é muito complicado, porque eu não perco mais essa oportunidade, não. Um dia eu ouvi um bêbado, toda vez eu ouvia ele lá na rua de casa. Toda vez eu ouvia ele. O dia que ele morreu me bateu uma agonia, porque eu podia ir lá falar com ele, falar assim, olha, Deus cura você do alcoolismo, quando você abre mão, quando você cede, quando você lê a palavra, se liberta. Eu podia mais falar isso com ele. Então Deus dá aqui um padrão moral. Nunca foi fácil viver uma vida de santificação. Nunca foi fácil viver neste mundo que é de corrupção, de injustiça. Nunca foi fácil, mas Jesus provou que é possível. Nunca foi fácil, mas Jesus mostrou durante a sua vida de pureza que ele viveu sem pecado, sem mácula. Ele mostrou que é possível. Além de mostrar que é possível, ele disse para nós, e nós temos a responsabilidade de seguir os seus passos. Então Pedro, antes de orientar nesta carta, Léo, ele vai orientando os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, nas cidades, todos que estavam ali, ele foi refortalecendo a fé deles, ajuntando com a palavra de Deus, dizendo, a salvação está sobre vocês. Eu vou dar uns conselhos práticos para vocês. Fujam da aparência do mal, vivam uma vida de santificação. Esta palavra de santificação nos nossos dias, ela soa às vezes um pouco corretiva. Mas hoje nós podemos falar com convicção que a pessoa que se santifica, ela está dizendo assim, olha, eu sou separada, eu sou separado. A igreja de Antioquia, ela foi reconhecida como cristã a partir do momento que o mundo olhava para ela e falava assim, olha, vocês parecem com Cristo Jesus. Vocês parecem com Cristo. Mas o que está acontecendo nos últimos dias é que os crentes estão parecendo com as pessoas do mundo. Ou seja, se nós olharmos as postagens estão a mesma coisa das pessoas do mundo, estão das pessoas cristãs. Se nós olharmos o andado, às vezes, está bem parecido com o andado daquelas pessoas do mundo. Então, quando eles olham aquilo, não tem diferenciação, porque não tem santificação. E se não tem santificação, não tem separação. Se tem santificação, tem se tornar santo, separado do mundo. Quando uma pessoa se santifica, a Bíblia diz que ele está separando, apartando do pecado, para ter comunhão com Deus e viver em alegria. Olha, irmãos, é muito complicado. Quando eu me converti, eu trago isso para a minha vida toda. Tem muita coisa para a gente falar, a gente talvez na próxima terça-feira nós vamos dar continuidade. Estava na sala de aula, sentado, e eu peguei a escola bíblica dominical, que eu fui, e levei para a sala de aula. Nos intervalos eu ia ler a lição e fazer os exercícios. Tinha uma jovem sentada na minha frente. E aí ela olhou para trás, essas lições bíblicas da minha igreja,
Eu falei, e é da minha também. Ela, você é crente? Eu falei, eu sou. Ela falou assim, nem parece. Irmãos, quando acabou o horário da aula que eu fui para minha casa, me deu uma agonia. Eu não sei se eu ficava com raiva do diabo ou da menina. Falei assim, miserável. Será que é o demônio que está falando na boca dela? Quando eu fui ver, eu não tinha diferenciação de crente para as pessoas do mundo. Mas graças a Deus nós temos temor de Deus no nosso coração. Graças a Deus nós temos Deus nas nossas vidas e nós conhecemos a palavra de Deus. Quantos conhecem a palavra de Deus em nome de Jesus? Olha, irmãos, este livro ele é tão forte que ele vai dando referências, Pedro vai dando várias referências para a igreja. Dentre elas, ele diz assim, para nós sujeitarmos com temor no Senhor, não somente o bom humano, mas também o mal, porque é coisa agradável a alguém por causa da consciência com Deus. Sofra agravos padecendo justamente, porque a glória será essa. Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Ou seja, nós precisamos viver uma vida consagrada. E a teologia da prosperidade faz a gente ficar às vezes enojado. Por quê? Porque o que ela faz? Outrora, antes da pandemia, estava falando, vai que Deus vai te abençoar, aqui tem isso, você vai virar empresário, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas não diz que é bem-aventurado aqueles que sofrem as aflições que Cristo sofreu. E isso faz as pessoas ficarem raquíticas, doentes. E faz com que as pessoas não tenham base bíblica, não tenham força para continuar. Mas a Bíblia diz, no mesmo livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 21 e no versículo 22, ela diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Aí ele nos fortalece. Dá para viver nesse mundo e mesmo assim viver uma vida de santidade? Amém? A Bíblia diz, ao qual não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou seja, Deus mostrou para nós que é preciso nós vivermos neste mundo e mesmo assim viver uma vida irrepreensível, irreparável diante do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Olha, irmãos, nós temos várias referências bíblicas, mas nós vamos encerrar por aqui. Mas Josué, ele tinha uma missão muito difícil. E no capítulo 13 vocês vão ver que ele precisava atravessar o Rio Jordão. Ele estava diante de uma missão de atravessar o Rio Jordão. Então no capítulo de número 3, do 1 ao 5, diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes de nós pedirmos, nós devemos ver como estamos, porque Deus, Ele diz para nós santificarmos. Ele parou, Léo, e alguns dias ele chegou a uma conclusão. De acordo com o texto, esse desafio de chegar à terra prometida, ele era extenso. Eles tinham que atravessar com os cavalos, eles tinham que atravessar com os animais, ou melhor, eles tinham que atravessar com os utensílios. E para atravessar aquilo, o Rio Jordão, não havia pontes, não havia viaduto como tem nos dias de hoje. E ele chegou ali naquele instante, olhou para aquele local, o povo não podia passar a nado. Então eles chegaram numa conclusão. A melhor maneira de atravessar seria por terra.
Atravessar o leito seco seria um grande milagre. Mas assim como Deus já abriu o Mar Vermelho, Deus poderia e pode abrir o Rio Jordão para que o povo pudesse passar. Mas assim como Deus abriu, como Deus fez todas essas coisas, era impossível para o homem, mas era possível para Deus. Amém? Então a solução que ele chegou foi qual? Para nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então que nós possamos, nas nossas vidas, em todos os dias, nós possamos viver o melhor, ser santo em toda a nossa maneira de viver, e ser santo porque Jesus foi santo. Amém? Eu convido vocês a ficarem de pé, porque nós vimos que a única opção, a única maneira do povo alcançar o milagre é se santificando, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Nós vamos orar, pedir para que Deus possa abençoar as nossas vidas, abençoar a região de São Marcos, abençoar as pessoas que estão nos ouvindo através das redes sociais. E nós vamos pedir Deus para nos guardar e nos proteger de todo mal. Amém? Nós vamos orar pelas famílias das pessoas que se partiram pelo Senhor, por as causas diversas. Nós oramos para toda a regional de São Marcos, pelos familiares dos irmãos que Deus tomou, ou se achou melhor, e para orar pela vida do pastor, ou melhor, pela vida do pastor do Getsemane, Jurandir, que nos mandou uma mensagem que o seu pai faleceu. E nós estaremos orando também para os demais familiares, que Deus possa confortar e nos proteger em nome de Jesus. Amém, igreja? Quinta-feira nós estaremos no culto de quinta aqui, um grande culto de oração, e às 14 horas no círculo de oração. Os irmãos que puderem, por gentileza, com o uso da máscara, com distanciamento, e também os irmãos higienizem a mão, ou no banheiro com sabão, ou com álcool em gel, quando os irmãos entrarem para adorar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Nós oraremos nesse final, encerrando este culto. Deus abençoe a todos que vieram aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aos músicos, irmãos, amém, os diáconos, obreiros, cooperadores, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós temos um pedido de oração aqui, que é a mãe de uma aluna, nós vamos orar pela vida dela, e os demais irmãos também. Quantos têm uma necessidade, creem que Deus é poderoso, amém, para solucionar todas elas. Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Deus, aqui estão, meu Pai, alguns pedidos de oração. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai, para que todos possam, meu Pai, em nome de Jesus, ser, meu Pai, atendido pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, meu Pai. Os irmãos que pediram oração nesta noite, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor vá, meu Pai, a este leito do hospital e possa restabelecer a saúde, meu Pai, desses irmãos que foram mencionados, ó Pai. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a região, e o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos e das irmãs que veio aqui nesta noite cultuar o Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, dar uma semana abençoada. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir portas, ó Pai. Que o Senhor possa curar, meu Pai, libertar, salvar. Que o Senhor possa fazer a vontade do Senhor, meu Pai, nas nossas vidas. Se tiver alguém aqui, meu Pai, que ouviu esta palavra, meu Deus, e foi comovido, que o Espírito Santo do Senhor possa transformá-lo a cada dia, meu Pai, para que possa ser curado definitivamente.
que possa, meu Pai, em nome de Jesus, se sentir seguro, meu Pai, e protegido nas tuas potentes mãos, ó Pai. Que os anjos do Senhor possam continuar acampados ao nosso redor, protegendo, guardando e livrando, meu Pai. Assim nós oramos nessa noite e agradecemos, ó Pai. E pedimos que o Senhor, meu Pai, possa, em nome de Jesus, conduzir, meu Pai, em paz, meu Pai, esses próximos meses. Que o Senhor possa conduzir e trazer a normalidade para as nossas vidas, ó Pai. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos, irmãos. Amém. Que o grande, o eterno, inabalável amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos e sempre. Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.